Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu sempre dou boa tarde, porque eu gravo à tarde, né? Mas é isso, cada um vai assistir no melhor horário, né? Então, assim, hoje é o quinto dia, já estamos aí quase chegando na primeira semaninha dessa vivência, né? E é uma jornada que está sendo tão bonita, eu estou muito grata por isso, né? E o último vídeo a gente falou muito sobre sonhos que às vezes a gente deixa guardado, né? E que vai tocar muito com o assunto de hoje, que é sobre cuidar de si mesmo, né? Ah, mas aí às vezes você vai pensar assim, não, eu sempre cuido de mim. E é uma questão muito séria, principalmente para nós mulheres, né? Então, assim, eu gostaria de te perguntar, quando foi feito, qual foi o último dia que você parou para realmente cuidar de você? Não tô falando do banho rápido, de arrumar o cabelo de qualquer jeito e sair correndo. Não, é aquele momento assim de cuidado consciente, amoroso, de você parar, de se olhar, de se cuidar. Você com você mesmo, na frente do espelho, ou se levar em algum lugar para se cuidar, né? Onde você tem se colocado ali também como prioridade? Quando foi a última vez que você se tratou com a mesma dedicação, o mesmo carinho, a mesma atenção que você dá para os outros? Deixa eu adivinhar. Faz tempo, né? Tomara que você tenha me respondido diferente. Vou ficar feliz. Porque, na verdade, a gente foi ensinado assim, que a gente tem que servir aos outros, que tem que cuidar dos outros, se sacrificar, estar sempre disponível, né? E aí, se sobrar um tempinho, aí sim a gente cuida da gente. Aí nasce o quê? A síndrome do cuidador, da cuidadora. E aí, sabe o que acontece? A grande realidade é que quase nunca vai sobrando esse tempo. E aí a gente se esgota, se perde, até você não mais se reconhecer, né? Então, por isso que hoje a gente vai falar sobre autocuidado, sobre bem-estar de verdade. E olha, eu já te adianto, quando a gente fala sobre esse assunto, a gente não está falando de luxo e nem de egoísmo. A gente está falando de um item que é importante para você continuar se sentindo vivo e presente. Então, a gente precisa, quando a gente começa a falar sobre isso, pensar numa crença a crença limitante, né? De que cuidar de você mesmo não é egoísmo. Repete. Cuidar de mim mesmo não é egoísmo. Eu mereço atenção, eu mereço tempo, eu mereço estar bem. Né? Você já conhece aquela metáfora do avião, né? Essa aí todo mundo conhece. Que quando a gente está indo, né? Está dentro de uma aeronave, a primeira coisa que os agentes de bordo falam com a gente: se der uma despressurização, falei certo, né? O que vai acontecer? Vão cair máscaras. E se cair máscaras, você coloca em você. Se você tiver com uma criança ao seu lado, você coloque a máscara primeiro em você, de oxigênio, e depois na sua criança. Se tiver uma outra pessoa com você ou do seu lado, você coloque em você primeiro e depois na outra pessoa. Porque antes de ajudar os outros, você precisa cuidar de você. Esse é o maior ensinamento que a vida tem. Porque na vida é assim também. Porque se você está vazio, esgotado, adoecido, como que você vai cuidar de alguém? Como você vai estar presente para quem você ama? Como você vai realizar os sonhos, cumprir os seus propósitos? Simplesmente, minha amiga, meu amigo, você não vai.
Você não pode dar o que você não tem. Você não pode oferecer amor se você não se ama. Você não pode oferecer paz se dentro de você está um caos. Você não pode oferecer energia se você está exausto. E sabe o que é pior? Quando você se abandona para cuidar dos outros, você cria um ciclo de ressentimento. Você começa a se sentir usado, esgotado, invisível. E aí você passa a culpar os outros. Porque eu faço isso para todo mundo e ninguém faz isso para mim. Que eu sirvo todo mundo e que na hora que eu preciso todo mundo desaparece. São as frases típicas. E quem nunca passou por essa fase, que atira a primeira pedra. E que na verdade, gente, o que acontece é que se você estiver passando por isso, é que você não está se priorizando. Acontece isso com a gente quando a gente não se prioriza. A gente foi ensinado isso. Então a gente precisa desconstruir isso. Porque na verdade, o que a gente entende, o que a gente aprende, né, principalmente, é que ninguém vai fazer pela gente. Ok, temos pessoas que fazem pela gente? Tem. Mas tem coisa, meu amor, que é você com você mesmo. Você precisa se dar essa permissão. Você precisa olhar para você e se permitir cuidar de você. Aí, quando você se coloca como prioridade, quando você se cuida, sabe o que acontece? Você está inteira, pleno, feliz, presente de verdade na vida dos outros. Você não está ali mais por obrigação, não está com culpa. Você está por transbordamento. Porque você passa a cuidar dos outros quando você tem abundância, não na escassez. Para de se sentir culpado de cuidar de você. Você não está tirando nada de ninguém. Você está se enchendo. Outro dia alguém falou isso, né? Sobre isso, e é verdade. A gente não dá nada para ninguém quando tá vazio, não. Se seu saquinho de pipoca estiver sem pipoca, você vai oferecer o que para as pessoas? Né? Então, quando a gente fala sobre autocuidado, quando a gente fala de bem-estar, de se amar, né? Amar os outros como ama a si mesmo. A pessoa tá amando os outros, tá esquecendo de amar a si mesmo. Que é mandamento, né? Ama os outros como a si mesmo. E aí? Se você não para pra você se cuidar, você não tá se amando, como é que você tá amando os outros? Você tá achando que você tá amando os outros. É assim, a gente acha que tá amando os outros, a gente tá servindo, a gente tá se colocando, a gente tá se crucificando, se sacrificando. Se desvalorizando, se machucando. A gente tá pra servir os outros mesmo. Mas primeiro a gente se encha de amor, se encha de carinho, se encha de autocuidado, se encha de saúde. E aí você vai olhar para a pessoa do seu lado e vai falar assim: meu coleguinha, tá precisando, né? Bora lá que eu vou te ajudar. Né? Então, quando a gente fala de bem-estar, eu não tô falando só de corpo físico, não. É de bem-estar integral. É você cuidar do seu corpo físico. Aí você precisa o quê? Dormir bem, se alimentar com consciência, se movimentar, se hidratar, descansar quando você precisar, respeitar o limite do seu corpo. E aí no emocional, você precisa sentir,
chorar quando você precisar, buscar ajuda quando você estiver sobrecarregada, processar as emoções e falar sobre isso antes de você só engolir. Porque tem gente que não se permite sentir as emoções, vai engolindo sapo, 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 sapo. E adoece. E um dia a gente pode falar sobre isso, talvez eu tire um dia dessa vivência toda, para eu falar das partes do corpo que adoecem quando a gente engole as emoções, ou quando a gente passa por algumas questões. E como que vai adoecer no nosso corpo? Lógico que nós temos questões fisiológicas, mas o quanto que o emocional ele pode aparentar no nosso corpo ali? Porque se você engole isso aí, é possível que você vai passar ileso. Não é possível. Uma hora essa bomba vai explodir, né? Então a gente precisa isso, de olhar para nossas emoções, de aprender a dar nome para as emoções, de a gente procurar um terapeuta quando a gente precisa. Tá difícil dormir, tá difícil, tô me sentindo muito sobrecarregada, vários problemas, você precisa dividir. Bora dividir essa carga, né? No mental, como que a gente faz no mental? Nós já falamos no corpo físico, agora emocional e agora e o mental. Como que eu melhoro o meu mental? Né? Fazer pausas. Pausa é importante, né? Não viver em sobrecarga constante. Aprender coisas novas. Estimular a mente de forma saudável, não destrutiva, né? A mente precisa também de estímulos. O espiritual, você precisa se conectar com algo maior, meditar, orar, estar na natureza, nutrir a sua fé do jeito que fizer sentido para você. E sabe o que acontece quando você cuida só de uma dessas áreas e negligencia as outras? Pensa, uma balança. Você fica desequilibrado. Você pode estar com o corpo em forma, mas emocionalmente destruído. Você pode estar espiritualmente super conectado, mas fisicamente adoecido. Então, um bem-estar verdadeiro é quando todas essas partes de nós estão sendo nutridas. Quando você se vê, né, como um todo, não como fragmento. E aí sim a gente fala da saúde integrativa. É isso. Holística, né? Tudo. Então, não quer dizer, gente, que isso significa que você precisa estar perfeitamente em todas as áreas o tempo todo. Quem dera. Porque a gente não está falando sobre perfeição. A gente está falando sobre consciência e intenção. Então, é você se perguntar assim, como está o meu corpo hoje? Como está o meu emocional? Como está a minha mente? Como está a minha conexão espiritual? E a partir dessa consciência, aí fazer pequenas escolhas conscientes também, para cuidar daquilo que está precisando de atenção. Fez sentido? Porque às vezes o seu corpo está pedindo descanso, mas você, ó, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Às vezes seu emocional tá gritando por ajuda, mas você vai fingir que tá tudo bem. E às vezes a sua alma está sedenta de conexão, mas aí você prefere distrair com futilidade. Então, bem-estar integral é quando a gente escuta todos esses chamados e quando a gente responde a eles com amor. É a gente se acolher, é a gente se amar, a gente se abraçar. E como que você sabe que está negligenciando o autocuidado? Seu corpo te dá sinais. E a sua mente te dá sinais, a sua alma também te dá sinais. Não prestar atenção aqui, olha. Você vive cansado quando tá dormindo?
Você é sempre irritado, impaciente ou explodindo por qualquer coisa? Segundo, você não lembra quando foi, terceiro, né? A última vez que você riu de verdade? Você se sente vazio, sozinho, mesmo cercado de muita gente? Tem adoecido com frequência? Você não consegue relaxar, mesmo quando tem tempo livre? E você se sente culpado toda vez que faz algo por você? Ou você está sempre ansioso, sempre acelerado, a 1000 por hora, ligado no 220? E você lembra a última vez que você fez algo que realmente te dá prazer? Agora, se você se identificou com vários desses itens, meu amor, deixa eu te contar uma triste realidade. Você está se abandonando. E olha, isso não é para te fazer sentir pior. É para te acordar. É um chamado para você voltar para casa. Voltar para você. Porque quando você se abandona, você não some só para os outros. Você some para você mesmo. Você vira um estranho para si. E você não se reconhece mais, que é pior. E aí vem aquela sensação de estar perdido, de não saber quem você é, do que você gosta, o que te faz feliz. Porque você passou tanto tempo cuidando de todo mundo e de tudo, que esqueceu de cuidar de quem mais importa, que é você. Mas a boa notícia é, você pode voltar. Você pode se reencontrar. Você pode recomeçar a cuidar de si a qualquer momento. Não importa há quanto tempo você tem se negligenciado. E você pode começar agora. Bom, agora mesmo, a gente vai falar de uma coisa importante. Que nem todo autocuidado também é um autocuidado de verdade. Existe aquele autocuidado assim, bem superficial, sabe? Aquele que dá um alívio momentâneo, mas não muda nada de fato. E existe o autocuidado profundo, aquele que realmente nutre, cura e te transforma. Qual que é a diferença? O superficial é aquele que você vai lá e compra coisas para se sentir melhor. Aquele comer compulsivamente para aliviar a ansiedade. Rolando feed de celular para relaxar. Beber para esquecer os problemas. Fazer unha, massagem, mas continuar na mesma rotina destrutiva. Entende? Olha, não tem nada de errado com essas coisas que eu falei antes. O grande problema é quando você usa isso como fuga, como remendo, ao invés de realmente cuidar da raiz que está te machucando. Entende isso? Tá tudo bem fazer tudo aquilo, mas vamos olhar para a questão. E o que é o autocuidado profundo? Fazer terapia e trabalhar de verdade as suas questões. Estabelecer limites saudáveis, mesmo quando é difícil. Dizer não quando você precisa, sem culpa. Buscar ajuda quando está sobrecarregado. E mudar hábitos que estão te adoecendo. E agora, sair das relações que são tóxicas, perdoar a si mesmo, descansar de verdade sem culpa. Nutrir o seu corpo com comida de verdade. Adoro. Criar rituais de conexão consigo mesmo. Entende essa diferença? Aqui ó, é paliativo. O outro é cura. Um te distrai da dor. O outro te ajuda a processar e a transcender essa dor. E olha, às vezes você precisa dos dois. Às vezes você precisa de um alívio imediato e tá tudo bem. Mas você não pode parar aqui.
Você tem que seguir. Você precisa ir fundo. Você precisa cuidar da raiz. O autocuidado profundo é você ter coragem de olhar para o que dói, para o que está em desequilíbrio, para o que precisa mudar. E fazer alguma coisa em relação a isso. Entende? É desconfortável? Nossa Senhora. É demais da conta. E é trabalhoso? É trabalhoso também. Mas sabe o que é? É transformador. E autocuidado é sagrado, gente. Quando você cuida de si com intenção, com presença, com amor, isso vira um ritual. Isso vira uma oração. Isso vira uma forma de honrar a vida que pulsa dentro de você. Não é só tomar banho, não. É você estar presente debaixo da água. É sentir cada gota, né, que cai no seu corpo, agradecendo pela limpeza física e energética que está acontecendo ali. Não é só você comer, é você escolher os alimentos que vão te nutrir, é preparar com amor, é saborear com gratidão. Não é só dormir, é você criar ali também o seu ritual de descanso, agradecer pelo dia, preparar seu corpo e sua mente para o repouso sagrado, para sua recuperação. Ai, gente, então cada ato de autocuidado pode ser uma meditação, uma conexão com o divino, né? É você se conectar consigo, com o divino, porque quando você cuida do seu corpo, você está cuidando do templo que te abriga. Você está cuidando do templo que abriga a sua alma. E quando você cuida da sua mente, você está limpando o canal para receber as orientações espirituais. Quando você cuida do seu emocional, você está criando espaço interno para a paz, para o amor, para a luz. Autocuidado é um ato de reverência. É você dizer: eu reconheço que sou sagrado, que esta vida é sagrada e eu vou honrar isso cuidando bem de mim. E quando você faz isso com consciência, tudo muda. Não é mais uma obrigação chata, é um presente que você dá a si mesmo. É um ato de amor próprio. Então, vamos lá, ao que importa. O que você pode fazer concretamente para cuidar melhor de si? Vamos lá? Olha, tem umas ideias aqui, algumas práticas que você pode começar a incorporar, né? Então, práticas diárias, por exemplo. Você pode acordar 10 minutinhos mais cedo, só para você tomar um café em silêncio, para você escrever, para você orar ou para você meditar. Né? Beber água durante o dia. Você parece bobagem, mas seu corpo precisa e tem gente que não faz. Fazer pausas conscientes para você parar, respirar fundo, se reconectar. Estabelecer um horário para você parar de trabalhar ou para você usar as telas. E criar um ritual do sono. Que seja um chá, uma leitura, uma gratidão. Isso durante um dia. Durante a semana, você pode separar, por exemplo, né? Eu gosto muito, às vezes, também de fazer isso. Uma vez por semana, que seja. Tomar um banho de ervas, um banho ritual, um banho mais relaxante, com um sabonete diferente. Uma caminhada na natureza. Um momento de lazer sem culpa. Ou que seja ler, ou que seja assistir algo, fazer um hobby. Você pode também escolher assim um lugar da sua casa para você organizar. Cozinhar também, uma coisa especial que você gosta. Olha isso. Entende como que você pode fazer pequenas coisas e ter fazer uma grande diferença para você? Não precisa fazer tudo isso não, escolhe um, gente. Escolhe um para começar a fazer.
Se permita cuidar de você uma só. Fala assim, não, toda semana eu vou cozinhar então alguma coisa. Não, essa semana passada eu cozinhei e hoje, essa semana eu vou organizar o espaço. Né? Não, essa semana eu assisti filme, semana que vem eu quero ir numa cachoeira. Pronto. E aí, olha, mensal, durante um mês, o que você pode escolher fazer pra você? Né? Quem sabe dá pra você também escolher aí uma coisinha dessa. Fazer uma massagem, ou uma terapia corporal. Ter um dia só seu, então. Sem obrigações, só prazer. Nossa, isso é riqueza, hein? Revisar seus limites e ver também o que você precisa ajustar. Avaliar sua rotina, ver o que tá funcionando, o que não tá funcionando. Isso é interessantíssimo, importantíssimo. Porque às vezes você tem alguma coisa na sua rotina ali que tá te consumindo ou que você tá mal organizada. Momento de você olhar para isso e entender como que eu posso me organizar para eu ficar melhor. E aí, a gente já falou diário, semanal e mensal. Agora, sempre que você precisar, você pode pedir ajuda, dizer não, cancelar compromisso se você precisa descansar, chorar, gritar, se permitir processar emoções, ou então fazer simplesmente nada. Nada, deitada olhando pro céu. Que delícia! E isso eu sempre falo, olha gente, pequenas atitudes valem mais do que as grandes. Não adianta falar assim, então eu vou fazer um retiro espiritual uma vez por ano. A Juliana falou ali que vai ter um retiro, vou correr lá, vou no retiro. Mas se você não fizer e viver essas pequenas coisas durante o seu dia a dia. Então é isso, gente. Hoje eu te convidei a olhar para o seu bem-estar de uma forma muito honesta. A reconhecer onde você tem se abandonado. A entender que cuidar de si não é luxo, não é egoísmo. É sobrevivência, é amor e é sagrado. O que eu convido você a fazer hoje, a se olhar, por favor, por você. Escolha uma prática de autocuidado da lista, né, que você escreveu aí, que eu falei, que você copiou. Escolha um e se dê a permissão. E diga às vezes em voz alta, repita em voz alta, eu mereço cuidar de mim, eu mereço estar bem. Quantas vezes for necessário, você vai repetir isso durante o dia. Repita, repita e repita. E observe os sinais que o seu corpo, a sua mente e sua alma estão te dando. O que está pedindo atenção? Faça algo sobre isso. Entende? Tira um tempinho de autocuidado, pelo menos 5 minutos. Que seja tomando um chá. Tem o nosso cacauzinho, né? A gente já está usando cacau. Faça disso um hábito. Se você tá parando aí 20 minutos, que seja 5 minutos para você tomar no seu cacau, quando acabar os 21 dias, mantenha o tempo que você tem para você tomar, para respirar, para se conectar com você. E aí sim você vai ser luz no caminho das pessoas. Porque se você estiver apagado, cuide do seu templo, nutra a sua alma, cuide da sua luz. Porque você já é brilhante, mas você não pode deixar a luz se apagar. Então é isso. Olha, já venci meu tempo. Se cuide. Gratidão por estar aqui. Está sendo maravilhoso e muito valoroso esses dias com vocês. Se fortaleçam, se cuidem e até o próximo vídeo. Um beijo.